Eita, galerinha, que é alcano, alceno, alcino, dá até para fazer um rapper, né? Cadê os nossos alunos aí que tem aula com o professor Alexandre de Arte? Quero ver música aí desses nomes bonitos. Não coloca nome desse no filho de vocês não, tá? Para não sofrer bullying na escola, mas que são os nomes bonitinhos são, não são não? Então vamos lá pra gente fazer a nossa revisão dessa parte tão legal de nomenclatura orgânica. Vamos lá no slide pra gente ver os principais tópicos da aula de hoje. Nós trabalhamos as nomenclaturas dos alcanos, dos alcenos e dos alcinos. Vimos que nós estamos falando de cadeias que não apresentam ramificações. Por quê? Porque vai ficar um pouco mais complexo lá na frente. Então a gente está deixando para vocês irem se familiarizando para depois a gente vir com a soma dessas informações. Então, o primeiro ponto, se vocês puderem copiar no caderno de vocês a tabelinha para identificação do prefixo e do infixo, vai ajudar muito. Eu não vou dizer assim, aprendam, mas pelo menos tentem decorar um pouco, que já ajuda, que a maneira com que você vai decorando, às vezes você também vai aprendendo. Então, não é o conselho mais adorável de se dar, mas faz parte. Então, vamos lá. Eu sempre vou ter que conhecer a quantidade de átomos de carbonos que existe na cadeia e o tipo de ligação que existe entre esses átomos. Para os alcanos, a ligação sempre vai ser do tipo simples. Então, o meu infixo sempre vai ser o AN e a terminação vai ser a letra O. O que eu tenho que fazer então, professora? Contar quantos carbonos tem e juntar o prefixo, o infixo e o sufixo. Então vamos aqui, ó. O primeiro só tem um átomo de carbono, tem um infixo, o prefixo, perdão, o infixo e o sufixo, o nome ficou metano. Preciso fazer separadamente no caderno e depois juntar? Não, já coloco o nome direto, metano. Etano, propano, butano e assim você vai, pentano, hexano, a gente vai ali de acordo com a quantidade de carbonos, olha o prefixo na tabela e junta com o infixo e o sufixo para dar o nome dos nossos alcanos. Quando você se deparar com ligação dupla, aí você dá uma pausa, olha com calma e vê qual é a extremidade da cadeia que está mais próxima dessa ligação dupla. Porque vai ser por essa extremidade que você vai começar a numerar a tua cadeia. Então, esse daqui, eu vou numerar, vou ver o prefixo da quantidade de carbonos. E aí, antes de colocar o infixo, eu vou identificar onde está essa insaturação. Ou seja, eu vou dizer qual é o número do carbono que está tendo a ligação dupla. Sempre ela vai ocorrer entre dois átomos, lógico. E aí você vai, entre esses dois, escolher o com menor número. Então, neste caso aqui, o nome do composto vai ser o but-1-eno. Esse daqui, né, você vai observar que, por mais que você tente começar a numerar aleatoriamente, você vai acabar fazendo nomenclaturas que não existem, como é esse caso do but-4-enos. O que isso está dizendo? Está dizendo que lá no carbono 4 eu tenho uma ligação dupla. Mas, opa, se eu tenho 4 carbonos e lá no último eu tenho uma ligação dupla, então eu contei errado. Significa que essa ligação não está no último, ela é o primeiro, porque ela tem prioridade, ela é preferencial. Então, muito cuidado nessas nomenclaturas, tanto dos alcenos quanto dos alcinos, porque a ligação tripla também tem prioridade, assim como a ligação dupla. Então, eu sempre vou numerar e identificar o número do carbono onde a minha ligação está. Tranquilo? Então, galerinha, vá lá,
dê o máximo que você puder na nossa atividade e eu aguardo vocês aqui para a gente fazer a nossa correção. Boa atividade para vocês! E aí, galerinha, como que vocês se saíram nessa atividade? Observaram que além de identificar quem é o hidrocarboneto, nomenclatura, nós trabalhamos também com as fórmulas moleculares? Pois é, galerinha. O que a gente viu nas aulas anteriores, a gente não vai esquecer. Nós vamos continuar trabalhando nas aulas seguintes. Então, na atividade, nós tivemos algumas questões que foram de nomenclatura e algumas questões que pediram para vocês fazer fórmula molecular. De tudo um pouquinho a gente tem que ter domínio dentro da química orgânica. Mas, se você ficou com dúvida, não tem problema, a gente vai fazer essa correção agora no nosso Tirando Dúvidas. Vamos lá no slide para a nossa questão de número 1. Na questão 1 diz assim: o transporte fluvial é essencial para muitas comunidades ribeirinhas da região norte do Brasil, incluindo áreas próximas ao Rio Madeira, importante via de transporte em Porto Velho. As embarcações utilizam combustíveis derivados do petróleo, compostos principalmente por hidrocarbonetos. Entre as substâncias abaixo, aquela que pertence à função alceno é? E aí ele deu fórmulas moleculares pra gente. Para vocês principalmente, né? E aí o que acontece aqui? Ele falou dos hidrocarbonetos, contextualizou que são utilizados como combustíveis fósseis, derivados do petróleo, e pediu para você identificar entre os compostos que estão representados somente por fórmula molecular, qual deles é um alceno. E aí você, aluno da mediação, muito capaz, ágil e inteligente, foi lá nas suas anotações e buscou a fórmula geral dos alcenos que a gente trouxe. Professor Almeida e eu colocamos nos slides para vocês. E viram que a fórmula do alceno é essa daqui, não é? CnH2n. O que isso quer dizer? Que quando a gente tiver qualquer alceno, ele sempre vai ter o dobro em quantidade aqui de hidrogênio referente ao carbono. Então, isso quer dizer que se ele tem 2 carbonos, ele vai ter 4 hidrogênio. Se ele tiver 3 carbonos, ele vai ter 6 hidrogênios. Por quê? Porque ele tem 2 vezes N. E N é a quantidade de carbonos. Essa é a melhor forma de você fazer. Mas caso você não tenha domínio das fórmulas gerais, tá fazendo uma prova, não tá com essa anotação, não lembra, não pode pesquisar no caderno, o que você vai fazer? É mais trabalhoso, mas também funciona. Você pode vir e pegar aqui, vamos pegar a letra E e colocar. A letra E tem 2 carbonos, 1, 2. E aí ela tem 6 hidrogênios. Eu sei que cada carbono faz 4 ligações, certo? Então eu já deixo uma ligação entre os átomos de carbono. Então significa dizer que esse daqui pode fazer mais 3 ligações e esse átomo aqui também mais 3. Se eu tenho 6 hidrogênios, vai ficar quanto hidrogênio para cada um? 3. Isso aqui não é um alceno. Então a letra E está fora. É um outro modo de você fazer. E distribuindo os hidrogênios para a quantidade de carbono que você tem, até observar que pode acontecer de um deles não ter a quantidade necessária. Por exemplo, vamos pegar a letra D? Tem 1, 2, 3 átomos de carbono. Ó. A fórmula está aqui, ó, C3. Vou colocar para cada um uma ligação, certo? Significa dizer que esse daqui precisa fazer 3 ligações, esse daqui precisa fazer 3 ligações
e esse daqui precisa fazer 2 ligações. Por quê? Porque ele já tem 1, 2 feitas e cada um só faz 4. Se eu pegar a quantidade de hidrogênio que tem aqui e distribuir para que cada um desses fique satisfeito, eu não vou conseguir. Porque logo de cara, se eu pegar os 6 hidrogênios que tem aqui e dividir, por exemplo, começando por esse ficaria com 3 e esse aqui com 3 e o meu do meio ficaria desprovido de hidrogênio. Ia ficar faltando 2 hidrogênios para ele, ou seja, 2 ligações. Isso quer dizer que esse cara aqui, logo de cara, você já sabe que ele não é um alcano, porque ele não tem a saturação da quantidade de hidrogênio necessária. Então, se a gente for organizar esse cara, ele vai ficar como? Vamos colocar uma ligação dupla aqui. Se eu tenho uma ligação dupla, esse carbono aqui, ó, ele já fez 2 ligações, ele só pode pegar 2 hidrogênios. Esse do meio já tem 1, 2, 3 ligações, ele só pode ter mais 1 hidrogênio. E esse aqui da extremidade, que só tem uma ligação, ele vai ter mais 3 hidrogênios. Observe que agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 hidrogênios e 3 carbonos, que é certinho a fórmula molecular. E isso aqui é um alceno. Essa é uma das formas de resolver. Não é mais prática, né? A mais prática é pela fórmula geral, mas ela também dá certo. Quer ver? A nossa resposta correta é, de fato, a letra D. Se a gente for verificar pela fórmula geral, você vai ver que isso aqui é certinho a fórmula que ele deu, ó. Fórmula geral dos alcenos, CnH2n. Quem é C? É a quantidade de carbono. Quem é N, no caso, né? Então, eu tenho o quê? 2 vezes N, que é 3. Multiplicando para acertar aqui, vai ficar como? C3H, 2 vezes 3, C, que é a letra D. Esse aí é o nosso alceno. A alternativa correta é a letra D. Muito mais fácil fazer pela fórmula geral do que ficar tentando a fórmula estrutural para cada uma das alternativas. E aí você vai ficar horas ali tentando resolver. Vamos para a questão de número 2. Na questão 2 diz que em comunidades rurais do estado de Rondônia, o uso de combustíveis derivados do petróleo é essencial para o funcionamento de geradores de energia elétrica. Esses combustíveis contêm diversos hidrocarbonetos, incluindo compostos de cadeia linear com diferentes números de carbonos. Um desses compostos apresenta a seguinte fórmula estrutural, e ela é apresentada aqui pra gente, ó. Observe que eu tenho somente ligação simples entre os átomos de carbono. Então, aqui trata-se de um alcano. Preciso numerar? É uma pergunta para vocês. Preciso? Vamos lá. Não necessariamente, mas eu preciso contar quantos carbonos eu tenho. Então, eu vou contar aqui quantos carbonos estão presentes nessa estrutura. Posso começar por qualquer extremidade. Por quê? Porque não tem saturação nem ramificação. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Quem está com o caderno e a anotação daquela tabelinha já sabe que vai utilizar o prefixo da tabela. Depois do prefixo vai vir o AN da ligação simples mais o O do hidrocarboneto. Qual é o prefixo que você viu aí para 6 átomos de carbono? Vai ser pent? Não. Vai ser hex? Vai. Vai ser hepta? Não. Vai ser pente aqui? Não. Aqui nem vai, ó, gente. Tem um en aqui. Significa que seria alceno. Nem entra. D e E já está eliminado. Nós olhando ali a tabela, para 6 átomos de carbono, o prefixo é o X.
Juntando com o infixo mais a terminação, o nome desse composto é hexano. Esse daqui, ó, letra B. Ó, 6 átomos de carbono, o prefixo é X, né? Então, eu vou identificar o tipo de ligação para saber quem é o infixo, que no caso a ligação são simples, então o infixo é AN. Agora é só somar. O nome do composto é o hexano, letra B, a nossa alternativa correta para a questão de número 2. E na nossa questão de número 3, no nosso Decolando para o Futuro, a gente tem uma questão sobre o eteno, que é um importante hidrocarboneto utilizado como matéria-prima para a produção de plásticos. Compostos semelhantes são obtidos durante o refino do petróleo e utilizados na indústria petroquímica brasileira. Considere um hidrocarboneto de cadeia normal, ou seja, não ramificada, com 4 átomos de carbono e uma ligação dupla entre os carbonos 2 e 3. De acordo com as regras da IUPAC, o nome correto desse composto é e agora? Essa é uma questão que não deu a estrutura para você ver, mas ele descreveu como ela é. Ele diz que é uma cadeia normal, ou seja, não tem ramificação. Ela tem 4 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4 átomos. E diz que entre o carbono 2 e 3 tem ligação dupla. Quem vai ser o carbono 2 e 3? Nesse caso aqui, você está montando, é você que decide. Então, eu vou dizer que eu vou começar a numerar por esse lado aqui. Então, 1, 2, 3, 4. Quem é o carbono 2 e 3? Está aqui, ó. Entre eles vai ter a ligação dupla. O restante, você completa as ligações com os hidrogênios. CH3, aqui H, aqui H e aqui CH3. Se bem que os hidrogênios, eles não interferem na nomenclatura. É só, né, a modo de você observar como que é o composto, mas não interfere, tá, gente? Agora, vamos lá. Já identifiquei onde está a minha ligação dupla e já vi que tem 4 átomos de carbono. Eu precisava desenhar para ter o nome? Não, não precisava. Porque se eu sei que tem 4 átomos de carbono, eu sei que é but. Não é isso? Se ele disse que a ligação dupla está entre 2 e 3, eu escolho o menor número, que seria o 2. Como é ligação dupla, o infixo é em e a terminação o. Eu não precisava desenhar para ter o nome, que é o but2eno, nossa letra A aqui. Mas eu desenhei para você visualizar o que essas informações estavam trazendo para a gente. Mas para responder, não obrigatoriamente você precisava fazer a estrutura, tá, gente? Só pelas informações você já consegue fazer essa resposta. Então, a gente observou que, como ele tem 4 átomos de carbono, o prefixo é but. Entre 2 e 3, o menor número é o 2. Como é ligação dupla, o infixo é em. Por ser um hidrocarboneto, o final é a letra O. Então, fica but2eno. A resposta correta aqui para a nossa alternativa é a letra A. Então, aqui, só para vocês observarem, tem um passo a passo do raciocínio que a gente fez juntos aqui para chegar na nomenclatura final. Então, como eu já falei, viu, galerinha? Essa aula a gente está encerrando aqui, mas essas regras dos prefixos, infixos e sufixos a gente vai continuar ao longo do nosso ano letivo aí por um bom tempo. Nós vamos conhecendo agora as funções e as suas nomenclaturas, depois nós vamos ver algumas reações químicas e como que essas funções se comportam no nosso organismo lá na bioquímica. Então, fique ligadinho com a gente que tem mais aula pela frente.